Dando continuidade, então, eu chamo à frente o professor Dr. André de Paiva Toledo, que é doutor em Direito pela Universidade Panteão Assas, Paris II, Sorbonne, professor do programa de pós-graduação em Direito pela Escola de Direito da Dom Helder Câmara, de Belo Horizonte, líder do grupo de pesquisa Direito Internacional dos Recursos Naturais, membro associado do Institut de Recherche du Droit International e membro da Société Française pour le Droit International. Ou seja, é um professor especializado na área de Direito Internacional. Um grande amigo também. A gente teve a oportunidade de cruzar as nossas biografias em Paris, quando eu fiz doutorado na Paris I. O André estava lá também fazendo doutorado integral, né, na Universidade de Paris II. E as nossas pesquisas, de alguma forma, também continuam se conversando. Então, é um prazer imenso tê-lo aqui no Missílios mais uma vez, né? O segundo congresso que o André vem aqui participar. O André, além da palestra de hoje, vai ministrar algumas aulas para a Missão Paris, né? Com os alunos que vão para Paris agora no final do ano. Então, duplamente meu agradecimento e a minha alegria por tê-lo aqui hoje. Bom dia a todos. Bom, eu que agradeço, né? Realmente é a segunda vez que eu estou aqui no Missílios. Estive aqui no ano passado, no outro congresso organizado pelo Biotech Jus, e sempre que eu venho aqui sou muito bem tratado, sempre impressionado e reconhecendo a estrutura que a universidade tem. Muito orgulhoso de ser membro, colaborador do Biotech Jus, e fui convidado, né, para participar desse evento. E a organização sempre de uma maneira muito gentil e simpática entrou em contato comigo e falou: André, eu gostaria que você expusesse algo sobre acesso a recursos genéticos e o direito internacional, como os meus tipos do programa de vocês. Eu fiquei muito contente porque me deixou um campo aberto, abrangente, para poder tratar de questões de direito internacional e questões de acesso a recursos genéticos. E eu fiquei algum tempo estudando e pensando o que eu poderia colaborar, o que eu poderia trazer em termos de discussão para esse congresso. No primeiro momento, eu pensei em trabalhar a questão, e aí existem questões interessantes e polêmicas no âmbito do direito internacional relacionadas com o aspecto genético, né, genético humano, que os que se interessam pelo direito internacional podem eventualmente aprofundar. Eu mesmo não tenho resposta para tudo, acho que eu trago mais perguntas e dúvidas e questionamentos do que, de fato, respostas. E dentro desse conjunto de perguntas e dúvidas, eu percebi, por exemplo, que existe um debate interessante sobre a possibilidade de patenteamento desses materiais genéticos que eventualmente se encontram em bancos de dados, né? Então, haveria a possibilidade de se patentear esses genes na medida em que, no âmbito da Organização Mundial do Comércio, existe um acordo internacional, né, um tratado internacional relativo à propriedade intelectual que permite o patenteamento de componentes genéticos, né, inclusive dentro do âmbito da discussão sobre biopirataria, no âmbito da biodiversidade. Isso é uma questão polêmica e importantíssima, né, os países ricos em biodiversidade, dentre eles o Brasil, se destaca, mas como aqui nós estamos tratando do aspecto humano, não da fauna, da flora, nada impede que isso seja sustentado, na medida que existe um ordenamento jurídico internacional que permite que genes e componentes genéticos sejam, de alguma forma, apropriados, particularmente privatizados através do sistema de patentes. Existe uma discussão importante sobre isso, que eu poderia fazer aqui, mas preferi deixar de lado na medida em que o tema do congresso é bancos de perfis genéticos para fins de persecução criminal. E aí, seguindo o raciocínio, ou seguindo nesse conjunto de pesquisas que eu fiz para achar um tema para poder trabalhar dentro do âmbito de direito internacional no congresso, eu fui para o lado oposto, né? Cheguei naqueles debates, naquelas discussões acerca da natureza jurídica desses elementos genéticos que se encontram depositados em bancos de dados genéticos. Seriam eles propriedade particular de quem doou, ou seriam eles um patrimônio comum da humanidade? Então há uma corrente doutrinária do direito internacional, fundado, óbvio, em diversas convenções, diversas declarações, instrumentos jurídicos de uma maneira geral, que sustentam que, uma vez que esses
componentes são depositados em bancos de perfis de dados genéticos, eles se tornariam um patrimônio comum da humanidade. E o que significa isso? Quais são as repercussões jurídicas, os efeitos jurídicos de algo ser considerado patrimônio comum da humanidade? E aí nós temos 3 caminhos, ou 3 exemplos importantes de regimes jurídicos fundados no patrimônio comum da humanidade. O primeiro, o mais clássico, o mais importante, que vocês devem conhecer, inclusive, é aquele sistema que se encontra na Convenção de Montego Bay, que é a principal convenção internacional que trata do direito do mar. E nessa convenção existe uma parte específica que diz que os fundos do mar, para além da plataforma continental, então tem a questão espacial marítima, a plataforma continental está submetida à soberania do Estado costeiro. Isso é importantíssimo na medida em que nessa plataforma continental se encontram riquezas biológicas, especialmente minerais, e aí, pensando no caso do Brasil, o pré-sal se encontra hoje na plataforma continental brasileira, submetido à soberania nacional. Consequentemente, o Brasil é o único Estado que pode determinar e vai escolher como vai ser feita a exploração desse petróleo. Mas tudo aquilo que se encontra para além da plataforma continental é chamado de zona ou área pelo direito do mar. E essa zona ou área, ela se encontra submetida ao regime do patrimônio comum da humanidade. O que significa isso? Que qualquer exploração, utilização e preservação, todos os projetos de gestão e manejo dos recursos naturais, e aí sejam eles biológicos ou não, que se encontram naquele espaço, são submetidos a uma autoridade internacional. Não é um regime de liberdade absoluta, é um regime de liberdade coordenada. Ali vocês devem lembrar no direito civil, é o regime da res communis, em contraposição ao res nullius. Res nullius, coisa de ninguém. O patrimônio da humanidade é res communis, é coisa de todos. E aí, se nós formos aplicar esse regime no que diz respeito aos dados encontrados nesses bancos, qualquer Estado então poderia ter acesso a esses dados, onde quer que eles se encontrem. Então, banco de dados, bancos de perfis de dados genéticos no Brasil, se for considerado patrimônio comum da humanidade, em tese, e aí interpretando de maneira analógica o sistema que existe no direito do mar, todos os Estados da comunidade internacional teriam direito a ter acesso a essas informações. Então são questões polêmicas, porque não sabemos como isso poderia se articular de uma maneira concreta, mas o fato é que, em tese, nós rotularmos ou encararmos esses dados como patrimônio comum da humanidade, existem implicações que são importantes e que devem ser tratadas. Isso poderia ser discutido de maneira mais detalhada aqui, mas eu também decidi afastar, porque, na verdade, o meu grande objetivo é tratar dos bancos genéticos. E dentro do direito internacional, relacionados a bancos genéticos, não ao recurso em si, mas aos bancos e o papel dos bancos nessa ideia de investigação, essa ideia de utilizar os bancos como mecanismo de procurar a verdade, eu acabei fixando o tema principal da minha participação de hoje, da minha colaboração, no sentido de nós tratarmos isso no âmbito dos direitos humanos. E aí, pegando historicamente, depois da Segunda Guerra, com a tragédia que foi o regime nazista, fundado no direito positivo, em que as instituições do Estado funcionavam no âmbito legislativo, judiciário e executivo, fundados numa ideia de eugenia, de pureza genética, foi criado um sistema normativo, público, que funcionou dentro de uma lógica discriminatória. Então, depois da Segunda Guerra Mundial e com toda a barbárie que caracterizou esse momento, o que a gente percebe é o início de uma nova ordem internacional. E quais são os pilares dessa nova ordem internacional, da qual nós fazemos parte hoje, embora a Segunda Guerra tenha terminado 70 anos, comemoramos esse ano 70 anos do fim da Segunda Guerra, nós ainda nos encontramos nesse momento que é de construção de uma nova ordem internacional fundada na paz, na segurança e especialmente na proteção dos direitos humanos. Então, dentro desse conceito de proteção de direitos humanos, foram instituídos diversos instrumentos internacionais que têm basicamente o mesmo objetivo, que é proteger esses bens que são considerados inalienáveis e que nenhum Estado pode colocar em risco ou de alguma forma violar. E dentro desse conjunto normativo, desse conjunto de bens juridicamente protegidos no âmbito internacional,
O que eu peguei uma dessas declarações, um desses tratados, que é o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, de 1966, e esse pacto vai dizer o seguinte, que todas as pessoas, então é uma questão de personalidade, não é uma questão de nacionalidade ou de cidadania, ou seja, a pessoa é considerada pessoa e se encontra numa base territorial submetida à soberania de um determinado Estado. Esse Estado tem a obrigação de garantir e de respeitar os direitos humanos desse indivíduo, independentemente se ele esteja legal ou ilegalmente dentro dessa base territorial. O fato é, ele se encontra submetido à soberania ou a algum direito soberano do Estado, esse Estado ele é obrigado a proteger e a garantir os direitos humanos. E aí, essa base territorial é no sentido amplo, viu, pessoal? Não é só o território, mas inclusive áreas, espaços físicos onde o Estado, de alguma forma, tem a jurisdição. Existem espaços que não são território, não são considerados território no sentido estrito da palavra, mas que são espaços físicos onde o Estado exerce alguns direitos de soberania, especialmente o direito ao exercício de jurisdição. E aí, só como exemplo, a zona econômica exclusiva, também no direito do mar, é um espaço onde o Estado costeiro não é soberano, mas ali exerce a jurisdição. Então, eventualmente, naquela porção de mar, entre 12 milhas marítimas até 200, qualquer pessoa que esteja nesse espaço marítimo está submetida à jurisdição do Estado costeiro, e, consequentemente, esse Estado é obrigado a garantir os direitos humanos. Então, qual é o que a gente já pode chegar a uma primeira conclusão? Que existe um dever internacional, uma obrigação jurídica internacional para todos os Estados de não violar os direitos humanos e não permitir que sejam violados. Então existe uma diferença também, né? Então o Estado ele não pode ter políticas públicas de violação de direitos humanos, nem pode permitir que seus agentes ou pessoas que estejam agindo em seu nome dentro do Estado façam ou, de alguma forma, comprometam esses direitos humanos. E no âmbito do Brasil isso é claro, né? O Brasil não tem uma política pública nem legislativa de violação de direitos humanos, mas a gente sabe, especialmente a autoridade policial, no Brasil tem vou dizer um hábito, mas existe uma constância de violações de direitos humanos. Então o Estado ele não pode violar, nem pode permitir que seja violado. Agora, como tudo que é jurídico, né, no âmbito do dever ser, algo pode ser ou não ser. E muitas vezes aquilo que não deve ser é. E na medida em que for, ou seja, na medida em que um direito humano for violado dentro de um território ou dentro de um espaço sob jurisdição nacional, esse Estado é obrigado, uma outra obrigação. Então as obrigações vão se sucedendo. Não é para violar, mas se violar, o Estado deve garantir àquela pessoa todos os mecanismos jurídicos para fazer valer esses direitos. Ou seja, investigar e punir, e compensar, indenizar as pessoas que de alguma forma têm os seus direitos violados. Então a ideia é justamente essa, disponibilizar às pessoas mecanismos para implementar investigação e punição. Então aí a gente começa a entrar naquilo que eu gostaria de tratar mesmo, a obrigação do Estado de investigar e de punir os violadores ou aquelas pessoas que são autores de violações de direitos humanos. Dentro dessa questão de investigação, a gente já poderia entrar nesse aspecto da percepção criminal, porque violar direitos humanos, uma série de direitos humanos, é considerado crime, tanto na ordem interna quanto na ordem internacional. E aí, a grosso modo, podemos lembrar os principais crimes fundados em direitos humanos: tortura, tratamento cruel, desumano, degradante, execução sumária e o último aspecto que eu vou especificar agora são os desaparecimentos forçados. Ok? E essa sistemática de obrigação de não violar e obrigação de investigar e punir, ela é comum ao sistema internacional de direitos humanos. Não é só do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de 1966. Então, só para mencionar alguns instrumentos: a Convenção de Proteção e Repressão do Crime de Genocídio, a Convenção de Genebra, as Convenções de Genebra de 1949 sobre Direito Humanitário, o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, a Convenção contra a Tortura, o próprio Comitê Internacional da Cruz Vermelha sustenta que essa obrigação de não violar direitos humanos e a obrigação de investigar e punir são normas de direito internacional consuetudinário. Então não é necessário nem que haja uma convenção expressamente determinando essa obrigação, mas tem um costume internacional. E uma última convenção que vai nos interessar aqui é a Convenção Internacional de Proteção de todas as pessoas contra
desaparecimentos forçados. E aí percebam como é que é interessante essa ideia de todas as pessoas. No próprio título da convenção existe a menção: todas as pessoas têm o direito de não serem desaparecidas. Okay? Então os Estados eles têm essa obrigação de não causar, não agir em vista do desaparecimento forçado de ninguém, qualquer que seja essa pessoa, independentemente de nacionalidade, independentemente de qualquer estatuto de cidadania. E se vier a acontecer o desaparecimento, esse Estado ele tem que investigar, ele tem que punir, e ele tem que, de alguma forma, dar uma resposta a essa pessoa que, de alguma forma, teve os seus direitos violados. E aí, no que diz respeito ao desaparecimento, que vai ser um diferencial em relação aos outros crimes, né, questão de tortura, execução, e é algo que foi desenvolvido bastante na jurisprudência internacional. E dentro da jurisprudência internacional, a Corte Interamericana de Direitos Humanos tem sido um órgão importantíssimo, né? A Corte Europeia de Direitos Humanos também, né? E a professora Carol Warren trouxe um exemplo de jurisprudência internacional da Corte Europeia de Direitos Humanos. Hoje o professor Felipe também mencionou, né, essa jurisprudência. Mas aqui na América, né, no âmbito da Organização dos Estados Americanos, existe uma Corte de Direitos Humanos que tem trabalhado, e dentro desse âmbito, aí lembrando o caso Guaiburu contra o Paraguai, uma decisão de 2006, a Corte Interamericana de Direitos Humanos disse que a obrigação de não desaparecer ou não causar desaparecimentos forçados é uma norma de ius cogens, não é nem direito consuetudinário, é um direito imperativo, que não depende nem de reconhecimento de costume, muito menos de reconhecimento formal, positivado, numa convenção ou num tratado internacional. E por ser uma norma de direito imperativo, ela obriga o Estado não só a evitar, investigar e punir, mas o dever de encontrar os desaparecidos. E essa é a questão importante em relação aos bancos de perfis genéticos. Porque nós vamos perceber que, no caso dos desaparecidos, muitas vezes os desaparecidos não são desaparecidos, estão mortos. E onde se encontram os restos mortais desses desaparecidos e como nós vamos identificar. Então, a ideia de se utilizar bancos genéticos na medida em que se torna um instrumento, uma ferramenta de identificação desses desaparecidos. No outro caso também da Corte Interamericana de Direitos Humanos, mais antigo, também um caso emblemático, que é o caso Velázquez Rodrigues, de 1988, a Corte determina que os Estados são obrigados a encontrar, e enquanto não encontrar, persiste a obrigação de encontrar. Então, enquanto a pessoa estiver desaparecida, e aqui no Brasil existem ainda muitas pessoas desaparecidas, o Estado tem a obrigação de persistir na investigação, né? Então a ideia da obrigação de investigar, a fim de encontrar essas pessoas desaparecidas. Dentro desse âmbito do desaparecimento forçado, quem são as vítimas? Ou quem é a vítima de um desaparecimento forçado? Ou seja, quem é que tem o seu direito violado? No primeiro momento, de maneira evidente, é a própria pessoa que desapareceu. Então, aquele que está desaparecido, ele tem o seu direito violado. Mas não apenas ele é a pessoa que tem o seu direito violado. A família, de onde ele foi retirado, ou as pessoas próximas de onde ele convivia, também tem o seu direito humano violado na medida que alguém é desaparecido. Desaparecer alguém é uma grave violação de direitos humanos da própria família. A família, quando procura alguém, não está defendendo o direito alheio, está defendendo o direito próprio. Né? E a Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Blake contra a Guatemala, confirmou isso, que é uma grave violação dos direitos humanos da família no desaparecimento. Então a família ela passa a ser titular de direitos humanos nesse contexto do desaparecimento. Privar a família de informação, dentro desse âmbito da obrigação de investigação, né, como o Estado ele é obrigado a não violar o direito humano, mas na medida em que viola, ele é obrigado a investigar e punir. Então, nesse âmbito da investigação, o Estado é obrigado a fornecer à família todas as informações acerca desse processo de investigação. Privar a família dessas informações é considerado uma situação análoga ao tratamento desumano, que por si só já é um crime de violação aos direitos humanos, é um crime contra os direitos humanos, tratamento desumano. Então percebam como é que as coisas vão se articulando. Não só o desaparecimento é uma violação, mas a própria sonegação de informação à família é considerada um tratamento desumano. Então o Estado tem a obrigação de não violar, a obrigação de investigar e punir, a obrigação de encontrar o desaparecido e a obrigação de informar tudo à família, né? O direito de informação. E aí vem a seguinte questão.
E se no âmbito das investigações eu descobrir, de uma maneira, o Estado, né, na verdade, eu digo é o Estado, se o Estado descobrir ou constatar que houve a morte do desaparecido, essa obrigação de encontrar, ela se extingue? Não. A própria Corte Interamericana de Direitos Humanos, por isso que a jurisprudência da Corte Interamericana é importantíssima nesse aspecto. No caso Molina Tyson contra a Guatemala, vai dizer que, mesmo morto, e aí a questão dos bancos genéticos é importante, mesmo morto, o desaparecido tem que ser encontrado. Por mais que você tenha certeza absoluta que aquele desaparecido está morto, aí o Amarildo é um caso clássico já, né? Já tem 2 anos que ele está desaparecido, e constatou-se já, inclusive eu imagino que a família tem até um atestado de óbito, se eu não me engano. Se alguém souber mais informações, acho que é até interessante a gente ter essa informação atualizada, mas se eu não me engano, a própria família do tal do Amarildo lá do Rio de Janeiro já tem essa certidão de óbito. Então ele está morto. Mas isso não tira a obrigação do Estado brasileiro de encontrar os restos mortais dessa pessoa. E continua desaparecido. Bom, então a gente tem uma primeira questão de desaparecimento, que é o desaparecimento daquela pessoa perseguida e que ela foi considerada morta e ela não se sabe onde ela está. Então, onde está essa pessoa? No âmbito da investigação. A partir do momento que se encontra restos mortais de alguém, e aí pensando no caso de perseguição política, ou morte clandestina, execução sumária, é tudo feito na clandestinidade, né? É tudo ilegal. Então, normalmente, esses corpos são jogados, são enterrados em lugares que não se sabe, e muitas vezes junto com outras pessoas. Então, encontra-se restos mortais de alguém, precisa se identificar. Como se identifica uma determinada ossada? Aí a doutrina vai dizer que o melhor mecanismo à nossa disposição hoje é o sistema de DNA. É você pegar, encontrar aquele cadáver ou restos mortais, uma ossada, qualquer elemento que possa permitir a obtenção desse DNA, comparar o DNA com o DNA de familiares e conseguir identificar. E aí estaria satisfeita a obrigação de identificação, que é uma obrigação internacional. Daí entra a importância dos bancos genéticos, não apenas para a perseguição criminal. E nesse sentido, até peço desculpa que o meu tema ele não é tão no aspecto da investigação criminal, é mais na questão da investigação da identidade, da identificação destes desaparecidos. Ok? Inclusive para atender aquela obrigação também internacional de dar satisfação à família. A família tem o direito de saber o que aconteceu com aquela pessoa. Mesmo que ela esteja morta, a obrigação persiste. Porque percebam que se o direito fosse só do desaparecido, uma vez que ele está morto, não há personalidade, não há mais obrigação nenhuma. Né? A morte extingue a ideia de personalidade. Então, se a pessoa não existe, qual é o direito que está sendo alegado? Não é o direito dele, é o direito da família. Isso, se nós não levarmos isso em consideração, a existência de um direito coletivo, difuso, de se saber a verdade. Mas eu não vou entrar nesse âmbito da existência ou não desse direito difuso. Vou pegar na questão bem individual. A pessoa desaparecida morreu, cabe, então, o direito da família a saber onde ele está e ter acesso a essa pessoa, mesmo que seja só um cadáver dela. Bom, então esse é o primeiro aspecto, o desaparecido morto. Agora, existe um outro caso de desaparecimento que eu acho muito interessante, que, enfim, acontece, ou aconteceu, né? Não acontece, é uma questão que aconteceu num momento histórico muito determinado, né? Que no período dos regimes autoritários, ditaduras militares que aconteceram, que existiam aqui na América do Sul, nos anos 60, 70, 80, em alguns países, talvez no Brasil não tenha tido tantos casos desses, mas na Argentina especialmente, houve uma prática sistemática do regime ditatorial que era perseguir os considerados subversivos, né, a oposição política, né, os presos políticos, e muitas vezes os presos políticos tinham filhos enquanto estavam desaparecidos. Então, o preso era desaparecido e saía do convívio social, e enquanto ele estava desaparecido, ele tinha filhos. Né? Mulheres grávidas eram presas e tinham seus filhos na cadeia, na prisão. Esses presos eram mortos, então esses desaparecidos eram assassinados, torturados, assassinados, isso que todo mundo conhece da história. E houve uma prática de doar essas crianças para famílias simpatizantes do regime que não tinham filhos e queriam adotar. E nesse momento que essas crianças eram dadas à adoção, havia supressão da identidade. Então, o que se considera juridicamente? Que essas crianças dadas para adoção nesse sistema de sequestro são consideradas desaparecidos também. E aí entra uma questão interessante,
que é o fato de que existe uma convenção internacional, que é a Convenção sobre os Direitos da Criança, de 1989, que estabelece que o Estado deve, uma obrigação do Estado, preservar a identidade da criança. E o que significa identidade? Nacionalidade, nome e relações familiares. Então o Estado é obrigado a garantir. Se por acaso isso não for garantido, se houver uma violação a esse direito, o Estado deve agir o mais rápido possível, com a maior eficiência possível, para restabelecer a identidade dessa criança. Então existe um direito à própria identidade. Direito à identidade ou direito à verdade biológica, dentro desse contexto da identificação. Então a identificação de desaparecido não é apenas o desaparecido que foi assassinado e que se encontra os restos mortais dele. É a identificação dessas pessoas que foram entregues para outras famílias, tiveram a sua identidade suprimida, receberam uma nova identidade, passaram a escrever uma nova história, mas as famílias, né, e lembrando dos direitos das famílias, as famílias de origem sabem que elas existem e para elas essas crianças estão desaparecidas. Então, na Argentina, especialmente, e aí na Argentina um papel importante de uma organização não governamental, de uma associação chamada, conhecidíssima as Avós da Praça de Maio, passaram, mesmo durante a ditadura, a exigir do Estado argentino que apresentasse, que entregasse essas crianças. Né? E aí o problema é justamente esse: havia a perda da identidade. Os pais estavam mortos, haviam sido assassinados, as crianças foram dadas com uma idade muito jovens, né? Não tinham memória. Então, como que se estabelece, como é que se pode estabelecer um vínculo familiar entre aqueles parentes que sabem que aquelas crianças existem e estão desaparecidas e as próprias crianças que não têm essa consciência? Então entra a ideia, e na Argentina isso tem sido adotado de uma maneira interessante e eficiente, né? Então, no início dos anos 80 já havia a ideia de se fazer identificação através da genética, né? Mas não havia a certeza absoluta de que seria possível fazer identificação pela própria genética. Né? Isso foi uma discussão que se deu no início dos anos 80 e foi confirmado em 1984 que seria possível, através de informações genéticas dos avós ou dos tios, atestar com um grau alto de segurança que aquela criança é de fato filha daquele desaparecido e tem uma relação de parentesco com aquelas pessoas. A partir do momento em que se comprovou a possibilidade científica de se atestar de uma maneira certa, segura, essa relação, o próprio Estado argentino, e aí depois da ditadura, é óbvio, o Estado argentino, a ditadura nunca aceitaria isso, porque a ditadura da Argentina foi até 83, em 84, um ano depois, houve essa confirmação científica, e a partir de 87, né, uma legislação interna, criou-se o Banco Nacional de Dados Genéticos de Parentes de Crianças Desaparecidas. Esse banco existe até hoje. Ele é um banco de perfis genéticos, mas o objetivo dele não é a persecução criminal, é de identificar essas crianças desaparecidas. Estima-se que 500 crianças foram sequestradas e se tornaram desaparecidos nesse contexto. Hoje, né, no fim do ano passado, no início deste ano, foi reencontrado, né, ou como eles dizem, recuperado, o 116º neto. Né? Então, desses 500, 116 já foram reencontrados utilizando esse sistema dos bancos, que eu acho que deve ser valorizado, inclusive nesse contexto de debate que nós estamos fazendo aqui nesse congresso, da importância dessas informações genéticas para a aquisição de direitos e proteção de direitos humanos. Bom, a ideia então é justamente essa, pessoal, de que os bancos genéticos eles têm uma função importante, mas ao mesmo tempo, como todos os palestrantes têm dito aqui, e eu vou corroborar com eles, existem os riscos, né? A partir do momento que você monta um banco de genéticos, e no caso desses bancos para identificação de desaparecidos, é necessária que haja identificação, né? Porque, por exemplo, há bancos genéticos para pesquisa médica, em que o anonimato é garantido, então você, em prol do avanço da ciência médica, em prol da obtenção de novas tecnologias de melhoria da qualidade de vida, você se predispõe a ser um doador de material genético para que esse material seja utilizado em pesquisas científicas no âmbito médico. E aí você exige o anonimato. Isso é possível. Mas no caso da identificação de desaparecidos, faz parte da essência do próprio processo que haja a identificação. Então os parentes, né, os avós, os tios de desaparecidos que
doam o seu material genético para compor esse banco de perfis de dados, eles têm que dizer quem são eles, porque o objetivo do banco é justamente identificar. Então não há possibilidade de anonimato nessa questão. E aí entra o risco, que é a má utilização ou o acesso irregular, ou enfim, que aquelas informações sejam utilizadas para outros propósitos que não sejam aqueles para os quais o banco genético foi criado. Então, dentro dessa medida dos riscos, o direito internacional também se preocupa com isso, e bastante, eu diria. Então, existe esse fomento, né? A Corte Interamericana diz lá nos estados em que haja desaparecidos devem montar um banco genético para que possa ser feito de maneira eficiente, que contempla a identificação dos desaparecidos. Então, isso se torna cada vez mais uma obrigação internacional, mas isso não significa que o direito internacional se preocupe com a má utilização dessas informações. E aí, dentro desse contexto, né, tentando trazer agora um outro lado, que é o lado da preocupação, o direito internacional vai dizer, quando fala de direito internacional, é um conjunto normativo, né, que a utilização deve ser feita, mas sempre tendo em vista a proteção dos próprios direitos humanos. Então, os direitos humanos são a razão de ser da utilização dos bancos genéticos para fins de identificação de desaparecidos políticos, mas nós não podemos, para proteger um direito humano, violar outro direito humano. A ideia é justamente essa do sistema normativo internacional. E aí, pegando, né, da mesma forma que eu fiz uma lista dos principais instrumentos, né, ou aqueles que são mais citados na doutrina, instrumentos relativos à proteção dos direitos humanos, no que diz respeito à utilização desse patrimônio genético, existem alguns instrumentos importantes também. O primeiro deles é o Código de Nuremberg, de 1947. Esse Código de Nuremberg, na verdade, é uma lista de 10 pontos que o Tribunal de Nuremberg utilizou quando do julgamento dos médicos nazistas. Né? Então, voltando àquela ideia de que o nazismo realmente foi a prática nazista foi um divisor de águas em termos do direito internacional. Então, esse documento, com 10 pontos, em que diz, que determina os limites da prática médica, chamado comumente de Código de Nuremberg, foi, na verdade, um esboço que se fez no âmbito do tribunal para se estabelecer os critérios daquilo que pode ou não ser feito no âmbito da manipulação genética. Mas, pela sua importância, em termos de início do debate, início de uma certa dedicação da comunidade internacional de construir um arcabouço normativo que diga quais são os limites dessa prática, dessa utilização de dados genéticos, o Código de Nuremberg tem uma posição importantíssima. Mas não somente ela, né? Tem outros instrumentos, muitas vezes feitos por organizações internacionais, né? E a gente pega a Declaração de Helsinki, da Associação Médica Mundial, ou as linhas diretivas internacionais de ética para pesquisa biomédica envolvendo seres humanos, do Conselho para as Organizações Internacionais de Ciências Médicas, e no âmbito das Nações Unidas, né, que aí tem uma importância maior. Eu diria que as Nações Unidas são uma organização internacional que tem o objetivo de garantir esses pressupostos da nova ordem internacional: paz, segurança e proteção de direitos humanos. No âmbito das Nações Unidas, existem 3 instrumentos normativos internacionais importantíssimos, que são a Declaração Universal sobre o Genoma Humano e Direitos Humanos, Declaração Internacional sobre Dados Genéticos Humanos e a Declaração Universal sobre a Bioética e Direitos Humanos. Percebam como os direitos humanos estão sempre associados a essa ideia de utilização de dados genéticos. Então, dentro desse contexto, e pegando todos esses instrumentos, a gente pode verificar que, em comum, existem 3 princípios que fundamentam a prática ou a utilização de dados genéticos, que são o princípio da dignidade humana, né, que é o elementar, né, que é quase a base dos direitos humanos, o princípio do consentimento e o princípio da confidencialidade. Aí, no que diz respeito ao consentimento e à confidencialidade, esses instrumentos de direito internacional pressupõem que esses princípios não são absolutos. Então, o que os professores de maneira geral têm dito, né, ontem, hoje, o professor Felipe insistiu e falou bem sobre isso, de que há dentro do ordenamento jurídico uma ideia de que há o direito à privacidade, há o direito ao sigilo, há a obrigação do Estado obter o consentimento por parte da pessoa que se envolve num procedimento genético, mas esses princípios não são absolutos, ou seja, não há um direito de veto. O Estado, se ele considerar que o interesse público, aí tem aquela ideia de que o interesse
coletivo prevalece sobre o interesse individual, né? A coisa pública prevalece sobre a coisa privada. Se o Estado considerar que em determinadas situações é obrigatório ou não é necessário o consentimento, ou não é necessário a confidencialidade, ele pode fazer. Mas daí é grande polêmica, né? Que ontem eu ouvi dos professores, e hoje parece que a ideia vai ser mais ou menos essa. Eu acho que talvez a grande conclusão, nós ainda estamos no segundo dia do Congresso, na parte da manhã muita coisa vai acontecer, então uma certa presunção minha de querer tentar achar uma conclusão do próprio evento, mas pelo que eu percebi, eu posso estar errado no final, mas é que a grande dificuldade que nós temos, né, nós, que eu digo todo mundo, né, não só os professores não, os estudantes inclusive, os pesquisadores especialmente, é achar esse meio termo. É achar qual é, em que momento, em que local a gente pode encontrar o equilíbrio entre a proteção da individualidade, né, da privacidade, e da ideia de que eu sou um indivíduo e tenho determinadas garantias fundamentais que devem ser respeitadas, e essa ideia de interesse coletivo, ou mesmo outros interesses de direitos humanos, relativos a direitos humanos. Só para concluir, pessoal, para encerrar. Eu fiquei pensando, pesquisei se havia algum caso em relação à identificação, não de desaparecido morto, porque o desaparecido morto não há um conflito de interesse, porque o cadáver ele não é pessoa, então existem só os direitos da família de saber onde está e quem é, e onde, enfim, saber o destino que se deu àquela pessoa. Mas no caso do desaparecido vivo, no caso das crianças que foram criadas numa nova família, tem uma outra história, pode ser, né, isso eu confesso que eu não encontrei, se é um caso, que essa pessoa não queira saber o que aconteceu. Aí já está num convívio familiar, estabeleceu vínculos afetivos com algumas pessoas, e pode ser que ele queira viver naquele contexto, sem saber de onde ele vem, sem saber em que circunstâncias ele nasceu, quem são seus pais biológicos. Isso é possível, nada é impossível. E agora, se isso vier a acontecer, haverá um choque entre o interesse dessa pessoa de não querer saber a verdade e o interesse da família do desaparecido, né, dos avós e dos tios, de saber se aquela pessoa de fato é filha do parente desaparecido. Então vai haver um choque de direitos humanos. Qual seria a melhor solução? O direito não fala, não há uma resposta a priori dizendo, nesse caso, faça isso. Então acho que diante de uma polêmica dessa, é que a gente tem que colocar em jogo esses pressupostos todos, o que vale mais a pena. O que é mais importante dentro de um contexto democrático, um contexto fundado na ideia de Estado de Direito? Forçar que a pessoa seja submetida a esse teste em prol de uma verdade coletiva, né? O direito à história, que não é só o direito da família, é o direito inclusive da sociedade, dar uma resposta à família que há muitos anos, há décadas, não sabe o que aconteceu com seus netos e sobrinhos, ou permitir que a pessoa viva a vida tranquila, sem saber de onde ela veio. Então é uma questão que, na verdade, eu não consegui encontrar, pesquisei se havia na prática, especialmente na Argentina, esse fato. O que eu encontrei é justamente o contrário. Uma coincidência de vontades. A família e a pessoa querem saber a verdade e, nesse contexto, as coisas acontecem bem. O problema vai ser quando não houver essa coincidência de vontades. E aí uma questão hipotética, óbvio, mas não custa nada a gente ter isso em vista nos futuros debates e futuras pesquisas. Bom, pessoal, agradeço muito a atenção, agradeço o convite da professora Thaisa. Estou à disposição, eu vou ficar aqui até o fim da semana mesmo, e às vezes a gente se encontra em um outro contexto. Mas, de qualquer maneira, estou aberto a... Depois a professora Thaisa pode passar meu e-mail também. Quem quiser futuramente entrar em contato, eu me interesso muito por essas discussões todas, okay? Envolvendo direito internacional. Bom, obrigado mais uma vez.